Boa noite, amigos de todo o Brasil sintonizados na TV Pai Eterno. No ponto 3 de hoje, o nosso assunto é o autismo. Nesse mês, a campanha Abril Azul vai abordar a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento atípico, caracterizada por atrasos em campos como a fala, a linguagem, dificuldades na interação social e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos. O autismo atinge 1 a cada 54 crianças, com maior incidência entre as crianças do sexo masculino. Estima-se que o autismo atinja 4 meninos para cada menina afetada. Ainda não se sabe totalmente o que causa o autismo, mas existem fatores que, somados, podem facilitar o aparecimento do autismo, tais como a predisposição genética e fatores ambientais que impactam o feto, como infecções, exposição a substâncias tóxicas e outras complicações na gravidez. No programa de hoje queremos saber quais as causas e os sintomas deste transtorno. Existe cura? Qual o tratamento? Como vive a pessoa com autismo? Quais os seus direitos na sociedade brasileira? E para conversar conosco sobre o autismo, nós recebemos o psicólogo Heber Marques, que é especialista em análise do comportamento aplicada. ABA, bem-vindo, Heber, boa noite. Olá, boa noite, obrigado. Um prazer estar aqui com você. Bem-vindo. E também conosco a doutora Clarissa Mello. Ela é neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. E, além disso, vai nos ajudar com a sua experiência pessoal com autismo, pois ela é mãe de um autista adulto. Clarissa, bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou aí para o que puder auxiliar aí na população aí quanto às questões tanto da minha área quanto a minha experiência. Exatamente, com certeza será muito rica essa nossa conversa. Mas eu começo então com o Heber, para nos ajudar a definir o que é o autismo. Heber, como é que ele é identificado? Então, o autismo, como você mesmo trouxe no começo, ele afeta, né, tanto na parte no neurodesenvolvimento, né, o que se implica dentro desse processo, né, uma dificuldade na linguagem, né, na comunicação ali também, afetando todo esse processo desde o desenvolvimento, ou seja, desde a infância. Esse diagnóstico, ele é avaliado a partir de um neuro, né, ou de um psiquiatra também. E precisa de toda uma equipe multidisciplinar para estar observando, né, todos esses passos, né, seja da dificuldade no processo da linguagem, da comunicação e da interação social também. Então, tem um déficit dentro desse processo e precisa de uma avaliação completa, né, de uma equipe multidisciplinar, e geralmente quem fecha o diagnóstico ali é um médico, né, seja ele neuro ou psiquiatra também. Clarissa, você, quando teve o seu filho com autismo, você já tinha uma formação na área. Isso facilitou a identificar o autismo? Não, na realidade, eu tinha entrado, mas eu tinha parado a graduação, né? E depois que ele já tinha seus 8 anos, que eu retornei para a graduação. Então, foi só depois de um tempo, né? E ele também teve o diagnóstico só aos 7 anos. Então, esse conhecimento mesmo, essa bagagem só veio depois. Né? E como é que você foi percebendo nele que ele tinha desenvolvido autismo? Não sei nem se é assim se fala, se desenvolveu, mas como é que você percebeu isso nele? A gente percebe as mudanças quando a gente vê em relação a outras crianças, né? Não necessariamente eu já percebia o autismo, os sinais, os sintomas de autismo. Até porque hoje ele tem 25 anos, então na infância não tinha tanto conhecimento como se tem hoje, né, do transtorno do espectro autista. Não era tão falado, não era tão conhecido. Os médicos ainda estavam nesse processo ainda de conhecimento. Já existia, sim, mas não tinha tanta divulgação, tanta pesquisa, tanto conhecimento, né? Se a gente for ver, assim, de estudos, iniciava-se
estava assim, no início as pesquisas com louvas, né, que é de onde se iniciou aí esses estudos maiores com os autistas, né? Então, mas a gente via os atrasos, né? Os atrasos na parte motor, o atraso na linguagem, na interação. Então, nesse sentido, os médicos que acompanhavam já se falava na estimulação. Independente de ter um diagnóstico, era orientado que está em atraso, então era necessário ser estimulado. Isso até hoje, mesmo que não se feche um diagnóstico, a gente orienta que se estimule. Interessante, então, que esse diagnóstico, digamos, ele está muito relacionado também com o início da vida escolar, com a interação com as outras crianças? Sim, sim. A gente, por exemplo, aos 2 anos de idade, até antes, né, já se espera um início de comunicação. A criança, antes de 1 ano, ela já tem imitação, né? Ela já tem, por exemplo, quando ela está mamando, ela olha para a mãe. Quando a mãe está conversando com a criança, né, que ela até fala que a mãe tem infantilizada, você vê que a criança movimenta os lábios tentando falar. Isso é um meio de imitação, é o contato de olho, né? Os gestos que inicia mesmo antes da fala. Então, é todo um processo de desenvolvimento da comunicação, que não necessariamente é a linguagem falada, que já ocorre desde o início. Mas, assim, a gente tem que entender o que é relacionado ao desenvolvimento e o que é os sinais e sintomas que se fecham e se relacionam ao transtorno do espectro autista. Mas se tem um atraso, a gente pode estimular. Às vezes não se encaixa, mas está em atraso e precisa de estimulação. É isso que a gente tem que se atentar, né? E pediatra, nesse caso, a gente tem que estar muito atento a isso, porque é quem está acompanhando essa criança aí no primeiro ano de vida, principalmente, né? Heber, aí, claro, a Clarissa já tinha uma formação para poder compreender o que estava se passando com o filho dela, mas talvez a maior parte das pessoas tem dificuldade de entender e vai perguntar: por que isso? Qual a causa? O que levou a essa condição no meu filho e na minha filha? Qual a explicação? A gente ainda está no processo de estudo, né, como o Clarice trouxe. Então, assim, o que a gente pode observar, né? Algum dentro dos sinais, sintomas, a questão da estereotipia, a questão da linguagem. Hoje já se sabe que tem um cunho genético, né, que contribui bastante ao processo de avaliar, né, a questão do diagnóstico, mas para entender também o que é, né? Então, tem esse cunho genético que a gente observa, né? E a gente vai trabalhando a partir das terapias, a partir do acompanhamento terapêutico ali. E existem graus diferentes de autismo? Tem o 1, 2 e 3, né? A partir das dificuldades que eles vêm apresentando, né? Geralmente é um nível de dependência, né? Então, 1 é um nível de dependência baixo, né? 2, moderado. E ali o 3, um pouco mais, que precisa mais auxílio, né, de outras pessoas ali também. Doutora Clarissa, o autismo é uma condição permanente, né, da vida da pessoa. Até no início do programa eu falava, tem cura? Pelo menos na minha pesquisa eu percebi que é uma condição permanente, ou seja, a pessoa vai vai viver com essa realidade a vida inteira. Mas quais são as limitações, e eu também posso dizer, quais são as possibilidades da pessoa que vive com autismo? Isso varia muito, de autista para autista, né? Quando a gente fala em cura, a gente pensa em doença, né? E um autista, ele não tem uma doença. Ele tem uma junção de sinais e sintomas que se enquadram a este transtorno, né? Então, o que a gente vê? Normalmente, um autista, ele tem
déficits na comunicação social, né, e na interação social. Então, isso vai depender de como é que ocorre essa comunicação e essa interação. Isso vai acontecer de maneira diferente em cada pessoa. Eu falo pessoa porque em qualquer idade, né? A gente tem adultos aí autistas, né? No caso, meu filho até, né? Assim como nos padrões restritos e repetitivos, ou estereotipias. Tem uns que têm estereotipias, tem outros que não têm estereotipias. Esses padrões restritos repetitivos, em crianças a gente vê muito no modo de brincar, em adultos mais leves a gente vê naquela inflexibilidade em assuntos restritos, que só quer falar naquele tipo de assunto, que às vezes até se vê em algumas crianças também. Então, assim, cada autista é um autista, né? Por isso que, com a evolução do diagnóstico, e por isso que isso foi aumentando ampliando a quantidade que a gente vê de autista hoje, né? Antigamente era 1 para 100, hoje até em 2021, mais recente, inclusive é de 1 para 44, né? Então, assim, a gente vê assim, nossa, está aumentando os autistas? Não, está aumentando a maneira como está conseguindo se fazer o diagnóstico. E quanto mais consegue se fazer esse diagnóstico precoce, a gente consegue intervir também mais precocemente, minimizando, então, essas dificuldades que eles têm, né? Então, é nesse sentido, se a gente consegue minimizar essas dificuldades que eles têm na comunicação, na interação, melhorando as habilidades na comunicação, na interação, nesses padrões restritos, né? Isso vai facilitar como é que eles vão ter a sua vida, né? Como é que vai estar funcionalmente a linguagem, como é que eles vão conviver no social, que acaba que a gente vê que a questão maior é no social. Muitos conseguem ir para a escola, até fazer faculdade, mas funcionalmente isso tem um certo prejuízo. E grande parte dos autistas tem comorbidades, e aí a gente tem que trabalhar as comorbidades. Deficiência intelectual, ou epilepsia, ou outros transtornos associados, que aí a gente também precisa de agir em conjunto com esses outros transtornos, né? Ver o que é mais relevante para ser tratado. Heber, e como é que deve se portar a família que possui uma pessoa autista? Porque, claro, às vezes tem um impacto da consciência dessa condição em um membro da família. Essa família também, digamos, tem que ter um acompanhamento especial. Qual a atenção que ela deve dar para que a pessoa com autista tenha vida com dignidade, com boas condições? Ótima pergunta. Talvez a Clarissa possa ampliar, né, e ajudar a responder. No consultório, uma das maiores dificuldades, né, que a gente observa é justamente no processo de quando fecha o diagnóstico, né, porque é um impacto. Tem pais que começam a pesquisar ainda mais, tentar entender, né, o que se passa ali. Eles ficam muito preocupados. Meu filho não vai falar mais, né? Como você tem um atraso ali na fala, na linguagem. E, enfim, é um momento bastante delicado, né? Esse processo do receber o diagnóstico, né? Processo de encaminhamento para as terapias também. A gente sempre orienta, né, os pais também fazer esse acompanhamento. Nós, né, dentro da psicologia, a gente trabalha muito o processo de psicoeducação, né, que é um processo de orientação também sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, né, acolhendo também esses pais, trazendo eles para o tratamento também. Então, é um processo com a família, né? Mas a Clarice queria
auxiliar também, fica à vontade. Até falar da própria experiência, né, Clarissa? Como é que a sua família se adaptou? Não só, digamos, aí o núcleo familiar, que eu penso que tem a sua qualificação e, digamos, sabe lidar melhor com a situação, mas às vezes com os outros familiares que não têm esse conhecimento técnico, né, do mundo da medicina. Como é que foi a adaptação a essa realidade? Não é fácil. Acho que qualquer pai que recebe uma criança que tem dificuldades, né? Quanto maior o grau de comprometimento, né? No caso, né? Se é um nível mais severo, vai ser mais difícil. E é mais difícil para quem? Para todas as pessoas que estão convivendo, né? Até a equipe, quanto mais difícil, é mais difícil para essa equipe também, né? E nisso o Weber vai saber disso, né? Ele que está trabalhando também, né? A gente fala assim como pais, para os pais é difícil a gente receber o diagnóstico, né? Então, assim, eu faço avaliação e às vezes, em conjunto com a equipe, a gente dá o diagnóstico. Então, tem pais que é um alívio receber o diagnóstico e tem pais que é muito difícil receber o diagnóstico, né? Por mais que esteja nítido ali os sintomas, é muito difícil. Então, a gente precisa de ver, a gente tem que ter esse acolhimento e ver como passar esse diagnóstico, né? Para que isso seja um momento de cuidado mesmo, né? Como passar, como é que esses pais estão para receber isso, de que maneira, né? Às vezes a gente vê sendo passado de uma maneira muito dura para os pais, né? Às vezes vem para mim e a gente vê que foi passado de uma maneira muito dura. Então, tem que ter um cuidado, porque o autismo é para a vida inteira, mas não precisa de ser doído para a vida inteira. A gente tem muita coisa, muitos avanços. Hoje em dia, só a oportunidade aqui de estar falando sobre isso já é um avanço muito grande, né? Então, assim, o trabalho que o Weber faz mesmo, que é a análise do comportamento aplicada, uma maneira de se trabalhar, né, que é pelo meio da ciência, que é onde tem a evidência científica que comprova a evolução no comportamento dessas crianças, adolescentes. A gente vê mais o trabalho feito com crianças, mas é qualquer idade, né? A gente vê progressos enormes ocorrendo, né? Então, mas os pais precisam de suporte. A gente vê muito os pais levando os filhos e os pais não tendo esse suporte, os pais só segurando a barra. Então, esses pais precisam de reconhecer que eles precisam também, né? Então, é isso que eu vejo muito. A campanha que está sendo realizada nesse mês de abril, Abril Azul, é para levar conscientização não só às famílias, para que tenham aí, digamos, um diagnóstico mais rápido dessa condição nas suas crianças, nos seus adolescentes, mas também para a sociedade como um todo. E aí, Weber, você vê, a gente às vezes encontra em alguns lugares um símbolo colorido que representa ali um cuidado com a pessoa autista. Explica um pouco para nós que não conhecemos o significado desse símbolo e quais, digamos, a atenção que a sociedade precisa ter com as pessoas que têm essa condição. Essa faixa colorida traz justamente essa diversidade, né? E essa complexidade, né, do autismo ali também. Um tempo atrás, até hoje, se utiliza a faixa azul, né? Que é justamente porque a predominância acaba sendo mais em meninos, né? Mas hoje tem também a faixa colorida que traz justamente essa diversidade, né? Cada criança, cada pessoa com autismo, ela tem uma forma diferente ali, né? De interagir, né? De manifestar alguns déficits, algumas dificuldades também. Então, tem toda essa perspectiva. A relevância, né? De ter, né? Um espaço de estacionamento, ali na fila preferencial, é justamente para auxiliar esses jovens, né, essas crianças e essas famílias também, porque muitas das vezes tem essa dificuldade, né, de esperar ali na fila,
né, tem uma agitação psicomotora, traz todas essas questões. Então, é importante, sim, ter esses espaços preferenciais ali para essa família, né? Clarissa, e existem direitos, inclusive, garantidos por lei, além desses que o Weber elencou para a pessoa autista, não é isso? Sim, tem, assim, por exemplo, na escola, né, a gente vê muitas mães não conseguindo matricular, né? Às vezes até algumas mães ligam, não falam que são autistas, conseguem, quando chega lá não consegue, isso não pode, né? Pela lei. A gente, assim, eu acho que também a gente precisa de entender que, assim, se não, a escola, às vezes as mães sabem que aquela escola aceita, não dá para ter vários autistas numa sala, porque também fica complicado. Mas tem que também ter um bom senso, mas é importante, sim, que as escolas tenham essa inclusão, não só com autistas, né? Com as pessoas com deficiência no geral. Então, a lei tem esse artigo que coloca, assim, não só a pessoa o autista como uma pessoa com deficiência, assim como uma pessoa auxiliar ali, se for a necessidade dessa criança também, né? Um auxiliar terapêutico, alguma coisa nesse sentido. Algumas questões de impostos, se for o caso, para ter isenção de impostos para ter carro, né? Então, existem alguns direitos, sim, que a pessoa tem com autistas. Aí é só estar buscando. Hoje em dia não é difícil de você conseguir isso. Pela internet mesmo, existem algumas cartilhas onde você vê quais os direitos que você tem. E está indo atrás disso. Tem coisas que você precisa de buscar auxílio por conta de renda, né? Alguma coisa nesse sentido, mas no geral não. É direito a todos. Clarissa, como mãe, como alguém que tem isso não só como trabalho profissional, mas na sua missão eterna de mãe, de mulher, queria que você desse uma palavrinha para as famílias que talvez estão encontrando agora essa condição na sua vida e para toda a sociedade, né? Como conviver e cuidar das pessoas com autismo. Olha, eu falo assim que o André hoje tem 25, né? É o maior da casa, que hoje ele tem 1,85. É um aprendizado, né? O André, ele tem deficiência intelectual também, então ele depende completamente de mim. Mas eu aprendi muito com ele. E ele está sempre ao meu lado. Então, é uma criança adulto, né? Mas é uma criança porque ele por dentro é uma criança. Então, tá sempre carinhoso, né? Diferente do que falam, né? Que às vezes não tá ali junto. Não, ele tá sempre abraçando, tá sempre proporcionando a gente a encontros, né? Então, muito diferente do que se imagina, né? De ser um autista, né? Lógico que a gente tem que respeitar os limites, então a gente vai aprendendo a fazer tudo que é possível, né? Então, eu vou a festas, eu vou a restaurantes, eu faço tudo, tudo que eu quero fazer com ele, que ele quer fazer, dentro das possibilidades, né? Então, eu não vou num lugar muito movimentado, mas eu vou aos lugares. Então, é isso, a gente fazer as coisas dentro dos limites. A gente não faz as coisas dentro dos limites da gente, então é a gente reaprender a fazer as coisas. E com muito amor e carinho. Então, eu acho que é nesse sentido. Às vezes a gente olha só para a gente e quando a gente tem um autista, a gente começa a aprender a olhar para o outro, né? E reaprender a viver. E viver um amor que é um amor muito grande, né? Um amor transparente, é lindo, né? Acho que quem tem um autista, assim, nesse sentido, desse amor puro, transparente, é muito gratificante. Eu só tenho gratidão. Que bonito esse testemunho.
Papa Francisco recebeu ano passado no Vaticano um grupo de crianças, pais e colaboradores provenientes de um centro de cuidados com pessoas com autismo da Áustria. Esse centro que se chama Brilho do Sol. E na saudação a esse grupo, o Papa disse, abre aspas, posso imaginar por que os responsáveis escolheram esse nome para o centro de autismo. Porque a casa de vocês parece um magnífico gramado florido sob o brilho do sol. E as flores desta casa são exatamente vocês. Deus criou o mundo com uma grande variedade de flores, de todas as cores. Cada flor tem sua beleza, que é única. Cada um de nós também é belo aos olhos de Deus, e Ele nos ama. Isso nos faz sentir a necessidade de dizer a Deus, obrigado. Fecha aspas. E eu preciso agradecer aqui o testemunho profissional e de mãe da Clarissa Mello, neuropsicóloga, mãe do André, não é isso? Que é um adulto autista. Muito obrigado por sua participação. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação, também pela presença aqui do Weber, para estar aí colaborando aí com a fala, né, e das questões aí de ABA, que é muito importante aí para os autistas. Exato. Obrigado, Weber Marques, que é psicólogo, especialista em ABA, que nos ajudou a compreender melhor o autismo e todo o cuidado que a família, não só a pessoa, mas toda a família e a sociedade precisa ter para bem conviver com as pessoas com autismo. Obrigado, Weber, pela participação. Eu que agradeço, é muito bom compartilhar um pouco mais com vocês. É importante também ressaltar que existem associações, né, de pais e amigos de autistas em todo o Brasil, né, e as famílias podem entrar em contato, que vão ser bem acolhidas ali. Obrigado, Weber, obrigado, Clarissa, e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Até a semana que vem.